E pelo menos 175 adolescentes foram abusados sexualmente por uma congregação católica no México. 300 padres católicos foram acusados de envolvimento em casos de violência sexual nos Estados Unidos. Crianças foram embriagadas, forçadas a praticar atos sadomasoquistas. Só Deus pode dar o castigo a eles. Nella Banca Vaticana sono stati riciclati i soldi della mafia, come ha dimostrato il Tribunale di Roma. O que fazer para conter a maior crise moral da Igreja Católica? Publicidade. Desde 2013, já são 4 grandes produções que trabalham a imagem do Papa Francisco como um herói. Só a Netflix apresenta 2. A série Pode Me Chamar de Francisco e o longa Dois Papas, dirigido por Fernando Meirelles. O filme é indicado a várias premiações dos mais importantes festivais de cinema mundial, como o Globo de Ouro e o Oscar. O enredo traz uma versão dos personagens sobre alguns pontos polêmicos da história de Joseph Ratzinger e Jorge Mário Bergoglio. Para alguns críticos, a abordagem é nitidamente partidária. Basta saber que o período de serviço militar de Ratzinger como nazista sequer foi citado. Passou num grito. I know Ratzinger, the Nazi shouldn't have been elected. Seria até irresponsável dizer que o Papa Emérito admira o nazismo, mesmo lembrando que durante seu governo, uma campanha pela canonização de Pio XII, conhecido como o Papa de Hitler, ganhou força. O italiano Eugênio Pacelli foi declarado venerável por Bento XVI em dezembro de 2009. Este é o primeiro passo em direção à beatificação. Uma corrente religiosa garante que Pio XII salvou 800 mil judeus da morte, um número tão expressivo assim como durante quase meio século. As vítimas ou seus descendentes se calam diante das supostas calúnias ao Santo Padre. Pio XII não tinha medo das câmeras. Já Bergoglio escondeu até dos amigos suas relações com os opressores do povo argentino. Diversos membros do clero faziam vista grossa para as atrocidades da ditadura militar. Bergoglio era um deles. Nosotras que somos argentinas podemos asegurar que hay miles y miles de madres y de familias sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación porque no sabemos dónde están nuestros hijos. Son cobardes. El ejército se los ha llevado, el ejército que se hace llamar cristiano. Muitos acreditam que ele havia entregue seus amigos à tortura por terem se insubordinado às ordens de encerrar as missões beneficentes numa comunidade. Atividade vista com desconfiança pelos militares. Acusado de ter sido complacente com as ações do regime, celebrava até missas particulares com direito à comunhão e tudo aos tiranos. Ele nega a condescendência e dá a entender que seu comportamento se tratava de uma estratégia para proteger alguns perseguidos. Segundo o documentário da History Channel, o dossiê que relatava essa mancha no passado de Bergoglio o impedia de seguir nas eleições papais de 2005. Posteriormente, foram apresentadas novas testemunhas que trouxeram uma versão favorável ao argentino. Um dos pontos explorados com maestria pelo diretor foi a confissão de Ratzinger, interpretado por Anthony Hopkins. Ele cita o acobertamento do maior predador sexual da história recente da Igreja, o falecido padre Marcial Maciel. Mas um silêncio e um zumbido escondem parte da verdade que carrega Bento XVI. Bergoglio, interpretado por Jonathan Pryce, se mostra indignado. Mas na vida real, o verdadeiro Francisco, em outubro de 2015, concede o perdão público ao grupo fundado por Maciel, os Legionários de Cristo. A ordem que também acobertava os crimes de seu líder, sendo que, posteriormente, algumas vítimas passaram a cometer as mesmas atrocidades. De grupos especiais da Igreja Romana, Bergoglio entende bem, pois é jesuíta, uma das ordens mais poderosas da Santa Sé. Mas isso também não é explorado pelos produtores de Dois Papas. Os jesuítas foram responsáveis pela perseguição de todos aqueles que se opunham ao Vaticano, os chamados hereges.
Napoleão Bonaparte, o imperador que liderou a Revolução Francesa, chegou a afirmar que os jesuítas são uma organização militar e não uma ordem religiosa. O objetivo dessa ordem é conquistar poder absoluto para controlar o mundo. Bergoglio foi escolhido para cumprir a árdua missão de limpar a imagem da igreja, realizar uma nova reforma. Suas ideias são como flechas disparadas com velocidade e precisão. Elas levam uma nova catequese aos lugares menos prováveis, na ideia de unificar religiões, nações e até economias. Francisco recordou que a exclusão econômica e social é uma negação total da fraternidade humana e um atentado gravíssimo aos direitos humanos e ao ambiente. A educação, afirmou o Papa, é a base para a realização da Agenda 2030. Dado a concessões, se mostra disposto a tudo para conseguir seu propósito. Suas ações são encaradas como heresia por muitos, até mesmo irmãos de batina. Alguns já o consideram uma das figuras mais importantes do livro do Apocalipse, o Cavaleiro Branco. Afirmamos a ser Francisco, mais do que um antipapa qualquer, aquele que reveste a forma do falso profeta de Apocalipse 13, 11 seguintes. E isto acaba por se constituir na maior prova de quanto estamos vivendo em ato o fim dos tempos. Spero seja, sono forse di una tradizione lunga. No, claro. Entre ficção, realidade e profecias, para você, quem é Jorge Mário Bergoglio, Papa Francisco? Aquele que caminha sem deixar pegadas não serve para nada. Comenta aí, não esquece de se inscrever no canal para saber das novidades, tá bom? Valeu!